Fala galera, o assunto agora é quente nos bastidores do Corinthians. O clube está bem perto de renovar com João Pedro Checa até o final de 2029. O zagueiro, que já tinha vínculo até o fim de 2026, deve receber um novo contrato com um leve aumento salarial, mas que o coloca mais próximo da realidade de um jogador consolidado no elenco principal. E olha que ele já foi titular neste ano e a renovação na verdade vem na esteira de movimentações do mercado. Isso porque o Checa recebeu propostas e, como ainda ganhava pouco, sua multa rescisória era considerada baixa. Era questão de tempo até alguém bater na porta e levar. O departamento de futebol entendeu o risco e decidiu agir. Fabinho Soldado foi rápido e já deixou tudo encaminhado. O jogador gostou da proposta, aceitou os novos termos e agora é só assinar. E sinceramente o Corinthians está certíssimo nessa. Não dá para abrir mão de um zagueiro jovem com potencial que já mostrou serviço quando foi chamado. Claro, todo mundo espera que a renovação não vire um empréstimo, com o clube ainda arcando com os salários. Tomara que isso não aconteça. Mas no campo da lógica faz muito sentido manter o Checa no elenco pensando no futuro do sistema defensivo. Se a gente for parar para pensar numa reformulação na defesa alvinegra, o Checa seria um dos poucos que eu manteria para 2026. Ele pode não ser o nome mais badalado, mas tem condição de ser um reserva muito confiável, ou até disputar a titularidade dependendo da fase dos companheiros. Para mim ele está à frente do Kaká e até do Félix Torres. O que pega é que ele quase não tem chance de mostrar isso. Parece que foi condenado por um erro enquanto outros erram seguidamente e seguem intocados. Vamos combinar quantas vezes o Kaká já falhou e o Félix Torres, André Ramalho, Mateuzinho ou Hugo Bidu. Todos eles já comprometeram. O Gustavo Henrique também. Mas quando é o Checa que erra, aí vira pecado. Isso é injusto. Um moleque comete um erro e fica marcado enquanto outros têm margem infinita para falhar. Por tudo isso eu manteria o Checa. Talvez até o Gustavo Henrique. E contrataria pelo menos mais 2 ou 3 zagueiros para reformular essa linha. E tem um detalhe técnico aí que pouca gente comenta. O Checa sempre jogou do lado direito na base do Corinthians, mas no profissional ele só teve chances pela esquerda. Por que não testar ele na posição de origem agora que vai renovar? Bota ele do lado direito e o Gustavo Henrique do lado esquerdo. A zaga precisa de novos testes, de novas dinâmicas. Claro, a meritocracia existe. E quando todo mundo voltar, a tendência é que a zaga titular seja formada por Félix Torres e Kaká. O Corinthians afinal recusou uma proposta de $2,5 milhões pelo Torres. E o Kaká foi comprado por 4 milhões. Dá para acreditar com esse investimento, é óbvio que vão querer usá-los mesmo com um rendimento questionável. No fim das contas, a renovação do Checa é mais do que justa. E é até simbólica, mostrando que ainda existe espaço para reconhecer injustiças dentro do clube. Porque esse garoto foi sim injustiçado. Assim como outros. O goleiro Cadu, por exemplo, nunca teve uma oportunidade real. E o Donelli teve várias chances e mesmo com erros seguiu como titular por muito tempo. Difícil entender os critérios. E aproveitando que estamos falando de zagueiro, vale citar o nome que voltou a rondar o noticiário do Corinthians: Luiz Felipe. Lembram dele, zagueiro brasileiro com nacionalidade italiana que está de saída do Olympique de Marselha. Está tentando rescindir contrato e pode ficar livre no mercado. E detalhe, ele já foi oferecido ao Corinthians antes de ir para a França e foi recusado. Isso lá no fim do ano passado ou comecinho deste ano. Luiz Felipe tem 28 anos. Ainda tem lenha para queimar. Foi revelado no Ituano, passou por clubes como Lazio, Salernitana e agora Olympique. Tem currículo, tem rodagem e conhece o futebol europeu. Não é aquele Luiz Felipe que jogou no Santos, viu? Esse é outro. A carreira dele foi toda construída lá fora e o perfil parece se encaixar naquilo que o Corinthians precisa: zagueiro experiente com bom posicionamento e que pode chegar sem custos caso fique livre no mercado. Seria uma aposta válida. Claro, tudo depende do acerto da rescisão do salário e do planejamento do clube. Mas dentro do cenário atual, com a defesa do Corinthians precisando urgentemente de novos nomes, Luiz Felipe pode ser um nome a se considerar. Agora vamos falar sério sobre o cenário da defesa do Corinthians, porque o que está acontecendo ali é sintomático de uma série de escolhas que vêm sendo feitas há anos no clube.
E quando a gente olha para a renovação do Tcheca, a situação vai além do simples papel assinado. É sobre reconhecer talento dentro de casa, entender o contexto, corrigir injustiças e principalmente parar de insistir em ciclos que não dão retorno técnico algum. Tem muito torcedor que torce o nariz quando escuta o nome do Tcheca. E a maioria nem lembra direito por quê. Sabe por quê? Porque o moleque teve um erro grave em um jogo decisivo num momento ruim do time e pagou o preço com o esquecimento. Só que enquanto isso outros zagueiros que vieram de fora com grife ou com custo altíssimo erraram ainda mais, e ninguém falou nada. No máximo uma crítica pontual e bola pra frente. Mas quando é da base, quando é o moleque da casa, o julgamento é diferente. É mais pesado, mais duro, quase definitivo. Esse tipo de cobrança desproporcional é algo que o Corinthians precisa rever com urgência. Não dá mais para seguir nesse modelo em que a base só serve quando não tem dinheiro para contratar. Não dá para tratar o garoto como solução emergencial, usar, queimar e descartar. João Pedro Tcheca é um símbolo de como o clube lida com seus ativos. Um garoto que desde cedo mostrou potencial, sempre esteve presente nas categorias de base, fez transição profissional, foi lançado com expectativas altas e de repente sumiu por um erro, enquanto outros com rendimento questionável ganharam sequência e até aumento salarial. Aliás, vamos abrir esse parêntese: salário. Tem muito zagueiro ganhando uma bolada no elenco e não entregando nem metade do que se espera. O Kaká, por exemplo, chegou custando caro. 4 milhões de reais por um defensor que até agora não justificou o investimento. A mesma coisa vale pro Félix Torres, que veio com status de titular da seleção equatoriana, mas em campo mostra fragilidades no posicionamento, dificuldade de antecipação e uma lentidão que compromete contra-ataques rápidos. E o mais curioso, o clube recusou recentemente uma proposta de mais de 2 milhões de dólares por ele. Ou seja, insistem em manter porque gastaram, mas ignoram quem entrega porque custa pouco. E é por isso que eu bato na tecla da meritocracia. Não adianta ficar só no discurso. Precisa acontecer de verdade. O Corinthians precisa montar um elenco onde joga quem está melhor e não quem tem salário mais alto ou contrato mais longo. Porque senão o resultado é sempre o mesmo: time apático, sistema defensivo exposto e a torcida perdendo a paciência rodada após rodada. E falando em paciência, o torcedor já entendeu que vai ter que esperar por uma reconstrução. Só que essa reconstrução não pode ser feita com base em apostas mal feitas. Não adianta contratar 3, 4 zagueiros só para dizer que reforçou o setor. Precisa contratar certo. Precisa fazer um filtro. E aí entra o nome do Luiz Felipe, que comentei no vídeo anterior. O cara tá se desligando do Olympique de Marselha, tem 28 anos, experiência de sobra na Europa e pode chegar de graça. Qual a dúvida? É o tipo de jogador que pode agregar demais ao elenco. E não precisa ser titular absoluto logo de cara. Pode compor elenco, pode trazer essa bagagem internacional, pode ajudar os mais novos como o próprio Tcheca a evoluir. Aliás, se a diretoria quiser olhar com mais carinho para a base, tem mais nomes surgindo. O problema é que não tem projeto. Não tem transição bem feita. O garoto é lançado às pressas num jogo pegado quando o time já tá mal e, se não resolver, vira culpado. É uma cultura cruel. Olha o que aconteceu com o Cadu. Goleiro da base promissor, mas nunca teve sequência. Donelli teve até demais. Quantos jogos ruins ele fez e mesmo assim continuou tendo chances. O que falta na real é critério. E quando não tem critério, tudo vira bagunça. Mas voltando à defesa, a verdade é que hoje o Corinthians precisa urgentemente de um plano. Um plano real que vá além da improvisação. O clube precisa decidir: vai apostar em nomes jovens e construir um time com identidade, ou vai continuar buscando soluções de fora, gastando milhões, errando na escolha e abandonando quem poderia ter dado certo com um pouco mais de paciência, porque o torcedor já percebeu que essas contratações caras nem sempre entregam. Às vezes a resposta tá ali no banco, no sub-20, no cara que foi emprestado para ganhar rodagem e que nunca mais voltou. E não é só na zaga. Essa falta de planejamento se repete em todos os setores. Mas na defesa ela é mais evidente porque os erros custam caro. Um gol sofrido por falha de posicionamento, por falta de entrosamento ou por improvisação geralmente custa ponto. E ponto perdido vira pressão. E pressão derruba treinador.
E aí começa tudo de novo, nova comissão, novos nomes, novas promessas e os mesmos erros. Por isso, quando a diretoria decide renovar com o Tcheca, ainda que tardiamente, é uma chance de começar a corrigir essa lógica. É uma forma de dar um voto de confiança e dizer: olha, a gente sabe que você errou, mas você também pode crescer com a gente. E mais do que isso, é reconhecer que nem todo erro é o fim da linha. Porque futebol é feito de falhas e correções. E a torcida entende isso. O que o torcedor não aceita é ver sempre os mesmos jogadores cometendo os mesmos erros sem consequência, enquanto quem vem da base é descartado por muito menos. Agora vamos ver se essa renovação realmente significa algo. Porque não adianta renovar e deixar o cara encostado. Não adianta assinar novo contrato e depois emprestar para algum time da Série B só para dizer que está ganhando experiência. O Tcheca precisa jogar. Precisa ter sequência, confiança, ambiente para se desenvolver. E principalmente precisa ser testado onde sempre rendeu melhor, no lado direito da zaga. Essa adaptação forçada pro lado esquerdo pode ter atrapalhado mais do que ajudado. E vamos combinar, o Corinthians hoje não está em posição de desperdiçar potencial. O time precisa de soluções reais. Precisa de jogadores com fome e com vontade de mostrar serviço. E esses caras muitas vezes estão ali no CT treinando em silêncio, esperando uma chance. Enquanto isso, o clube segue apostando em nomes consagrados que não conseguem sustentar a camisa em campo. É hora de inverter essa lógica. É hora de valorizar quem quer estar ali. E o Tcheca, com todos os pesares, com todos os erros, ainda quer. E isso no futebol de hoje já vale muito. A renovação dele pode ser o primeiro passo para um novo olhar sobre o elenco. Agora é torcer para que a diretoria não pare por aí. Que essa renovação seja o sinal de uma nova postura, de mais coragem, de mais critério. Porque o Corinthians precisa mais do que nunca de jogadores comprometidos. E talvez o grande diferencial do Tcheca seja exatamente se ele quer vestir essa camisa. E às vezes, quando o talento e a vontade se encontram, é aí que nasce um novo ídolo. Vamos acompanhar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro tremor tomou conta da torcida do Corinthians nos últimos dias após declarações surpreendentes de Memphis Depay, atacante que recentemente esteve ligado ao clube. Em uma entrevista que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e grupos de torcedores, o holandês soltou uma frase que deixou muita gente boquiaberta: "Não tenho vontade de jogar pelo Timão". O comentário gerou um verdadeiro burburinho entre os fãs alvinegros, que ainda nutriam esperanças de ver o craque vestindo a camisa do Corinthians e reforçando o ataque da equipe. Até então, Depay vinha sendo apontado como uma possibilidade real para o Corinthians, especialmente por sua qualidade técnica e experiência internacional. A diretoria do clube chegou a demonstrar interesse em contar com o atacante, que por sua vez, vinha alimentando expectativas sobre um possível acerto. Porém, essa declaração praticamente esfriou as negociações e acendeu o sinal de alerta entre os corintianos, que não escondem a frustração diante do que pode ser uma grande perda para o time. A fala do jogador pode ser interpretada de várias formas. Será que ele realmente não tem interesse no projeto corintiano? Ou seria apenas uma provocação, um comentário fora de hora para afastar a pressão das negociações? Por enquanto, ninguém sabe ao certo. O que fica claro é que o cenário mudou drasticamente, e o Corinthians precisará buscar alternativas no mercado para reforçar seu ataque. Alguns especialistas apontam que essa declaração pode ter sido uma estratégia do próprio Depay para forçar melhores condições salariais ou algum outro tipo de vantagem, enquanto outros acreditam que o atacante está realmente repensando suas opções e prioridades na carreira. Do lado da torcida, a repercussão foi imediata. Nas redes sociais, milhares de corintianos expressaram desde a decepção até a revolta com o jogador, que até então era visto como um nome de peso para ajudar o clube a conquistar títulos importantes. Alguns chegaram a pedir que o clube partisse para outras negociações, enquanto outros ainda sonham com uma reviravolta que possa fazer Depay mudar de ideia. O certo é que, com essa declaração, o cenário ficou nebuloso e a ansiedade só aumentou entre quem acompanha o futebol de perto. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians mantém silêncio sobre o assunto, evitando dar declarações oficiais que possam alimentar ainda mais o rumor. Nos bastidores, porém,
fontes próximas à gestão indicam que o clube continua ativo no mercado, avaliando outras opções que possam suprir a possível ausência do holandês. O nome de Depay, que até pouco tempo era um dos mais comentados nas rodas de conversa do Parque São Jorge, agora parece estar mais distante do que nunca de se concretizar. Resta aos torcedores ficarem atentos aos próximos capítulos dessa novela que ainda está longe de um desfecho. A movimentação nos bastidores promete ser intensa, e novas informações certamente surgirão nas próximas semanas. Até lá, o que se espalha é a incerteza e um misto de expectativa e preocupação por parte do Corinthians e seus apaixonados fãs. Será que Depay vai repensar suas palavras e acabar vestindo o manto alvinegro? Ou esse rumor ficará marcado como mais um daqueles momentos em que o sonho do torcedor parece escapar pelos dedos? O tempo, como sempre, será o melhor juiz. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!